Então, gente, a partir de agora nossa aula está sendo gravada, né? E ela vai ficar disponível depois para vocês assistirem no YouTube. Eu vou disponibilizar o link lá no Google Sala de Aula e aí vocês podem fazer conferências, né? Caso vocês tenham dúvida de alguma coisa. Então, vamos ver aqui. Os assuntos que a gente vai abordar, né, com esses exercícios é essa questão das relações estequiométricas e rendimento de reações químicas, viu, gente? Então, vamos ver aqui a primeira questão. A glicose é um açúcar utilizado pelas células como fonte de energia para o organismo. É um sólido de sabor adocicado, de fórmula molecular C6H12O6. Então, tá bem aqui a fórmula molecular da glicose. Determine a massa molar dessa substância. Aí tem aqui, né, os dados das massas molares em gramas por mol. Tem a massa molar do carbono, que vale 12, do hidrogênio, que vale 1, e do oxigênio, que vale 16. O que é que a questão quer que a gente faça? Que a gente determine a massa molar, né, da substância. O que é determinar a massa molar, gente? É somar, né, fazer o somatório da massa, né, que contribui os elementos químicos que compõem essa substância de acordo com a massa de cada um, né? Como assim, professora? Vamos ver aqui, vamos reescrever a equação química. Ou a equação química não, a fórmula molecular. Então, é C6H12O6. Então, essa é a fórmula da glicose. Beleza. A questão está dizendo que a massa molar do carbono vale 12, do hidrogênio vale 1 e do oxigênio vale 16. Aí como é que a gente faz? A gente vai ver quantos átomos de cada elemento químico compõem essa substância. E aí, de acordo com essa quantidade, a gente vai multiplicar de acordo com a massa atômica dele, né? Com a massa molar. Então, vamos ver aqui, em relação ao carbono. Quantos átomos de carbono eu tenho na molécula de glicose? 6 átomos. Então, vai ficar 6 vezes... Qual é o valor da massa molar do carbono, que foi me dado na questão? 12, né? Então, vai ser 6 vezes 12. 6 vezes 2, 12. Boto 2, vai 1. 6 vezes 1, 6. Mais 1, que foi 7. Então, esse é o valor em massa que contribui o carbono, né, na formação dessa substância. Vamos ver agora o hidrogênio. O hidrogênio, quantos átomos de hidrogênio eu tenho na molécula de glicose? 12, né? Então, vai ser 12 vezes... Quanto é a massa molar do hidrogênio que me foi me dada na questão? 1, né? Então, vai ser 12 vezes 1. Quanto é 12 vezes 1, gente? 12. Beleza. Agora, vamos ver o oxigênio. Quantos átomos compõem a molécula de glicose? Com quantos átomos o oxigênio contribui? Com 6 átomos, né? Então, o oxigênio aqui vai ser 6 vezes... Qual é o valor da massa atômica do oxigênio? 16, né? Da massa molar. Então, aqui, ó, 16. Quanto é 6 vezes 16? Bora ver. 6 vezes 6, 36. Bota o 6, vai 3. 6 vezes 1, 6, mais o 3 que foi 9. Professora, o que é que a gente faz agora? Agora a gente vai somar todos eles. Para quê? Para a gente determinar a massa molar da substância. Então, aqui, ó, eu tenho a massa, quanto em massa que contribui cada elemento químico presente. E agora eu vou fazer o somatório deles, né? Que é para ser o geral em relação à substância toda. Então, vamos ver aqui. 6 mais 2, 8. Mais 2, 10. Boto 0, vai 1. 7 mais 1, 8. Mais 1, 9. Mais 9, 18. Então, qual é o valor da massa molar da molécula de glicose? 180 gramas por mol. Esse é o valor, viu? Então, a gente determina a massa molar de uma substância quando a gente faz o somatório dos átomos dos elementos químicos que compõem essa substância, levando em consideração o valor, né, da massa molar dele, ou a massa atômica, viu, gente? Massa molar e massa atômica, eles são numericamente iguais, viu? Então, são esses valores. Alguma dúvida em relação a isso, gente? A hora é agora, enquanto eu estou resolvendo as questões. Professora, não entendi isso aí não, aí você pergunta o que você diz o que foi que você não entendeu e eu vou e respondo para você. Alguma dúvida em relação a isso?
Eu acho que não, né? Ninguém falou. Então, beleza. Então, vamos seguir o baile. Questão 2. O óxido de vanádio é constituído por moléculas V2OY. Se a massa molar do V2OY é 182 gramas por mol, então Y é igual a... Então, vamos ver aqui os dados da massa atômica, né? Aí a questão me dá a massa atômica do vanádio, que vale 51 unidades atômicas, né? E o oxigênio, que vale 16 unidades atômicas. Mas vamos bora focar só nesses valorzinhos aqui, ó, no 51 e no 16. Beleza. Vamos olhar aqui. Qual é a massa? A massa não, é a fórmula molecular do óxido de vanádio. É V2, vamos só reorganizar aqui, só reescrever. É V2OY. Essa fórmula molecular me diz o quê? Que para formar o óxido de vanádio, eu tenho 2 átomos de vanádio e quantos átomos de oxigênio? Não sei. Não sei por quê, porque é dado por uma letrinha, né? Por uma incógnita, que eu chamo de Y. Então, eu sei que tem vanádio, eu sei que tem oxigênio, mas eu não sei quantos átomos de oxigênio tem. Eu só sei o quê? Que são 2 átomos de vanádio. E eu sei também que o somatório da quantidade dos átomos desses elementos químicos que compõem essa substância vai dar igual a quanto? A 182. Se na questão anterior a gente teve que fazer o somatório dos átomos do carbono, do hidrogênio e do oxigênio para poder dar o valor da massa molecular, da massa molar da molécula de glicose, para eu fazer com o vanádio, né, com o óxido de vanádio, no caso, para eu descobrir a quantidade de átomos de oxigênio em relação ao óxido de vanádio, eu vou meio que fazer o caminho contrário, né? Porque eu tenho uma quantidade de vanádio, tenho o total do somatório deles, mas não sei a quantidade de oxigênio. Então, como é que a gente faz? A gente faz através de uma equaçãozinha de primeiro grau. Então, a gente vai entender aqui, ó. Quantos átomos de vanádio eu tenho? 2, né? Então, vai ser 2 vezes V. Mais, quantos átomos de oxigênio eu tenho? Não sei, eu vou chamar de quê? Vou chamar de Y. Então, esse Y vai multiplicar o quê? A quantidade de oxigênio, né? Que no caso é o Ozinho aqui. Se eu somar a quantidade de vanádio mais essa quantidade Y que eu desconheço de oxigênio, eu vou ter um valor igual a quanto? A 182. Beleza. Agora eu vou substituir essas letrinhas que eu conheço por esses valores que foram dados, né? No caso, esse 51 e esse 16. Não são 2 vezes o vanádio? Então, é 2 vezes... Quanto é que vale a massa atômica do vanádio? 51, né? Então, eu vou colocar aqui, ó. 51. Vou até botar entre parênteses, pra gente não bagunçar. Então, mais... Quantos átomos de oxigênio eu tenho? Não sei. Então, eu repito Y. Oi? Ah, tá. Beleza. Então, aqui. Quantos átomos de oxigênio eu tenho? Não sei. Então, eu continuo com o Y, né? Então, eu repito ele. Vezes. Quanto é que vale a massa atômica do oxigênio? 16. Então, eu vou botar o 16 bem aqui. Beleza? Tudo isso somado e multiplicado vai dar quanto? 182. Beleza. Agora é só desenrolar aqui. Deixa eu botar aqui que tem mais espaço. Então, vamos ver aqui. Quanto é 2 vezes 51? 2 vezes 1, 2. 2 vezes 5, 10. Então, dá 102. Mais, quanto é Y vezes 16? Só para reorganizar, fica 16Y, né? Igual a 182. Professora, como é que resolve? Como se fosse resolver a equaçãozinha de primeiro grau, gente. Mesmo jeito. Próximo passo. Deixar tudo que tem letra, né? Tudo que tem incógnita para o primeiro lado do membro, né? Antes da igualdade. E tudo que não tem para o outro lado da igualdade, né? Para o segundo membro. Então, vai ficar aqui, ó. 16Y é igual a 182. E o 102, que antes da igualdade estava positivo, ele vai passar para o outro lado negativo, né? O sinal contrário. Então, repete de novo. Ó. 16Y vai ser igual...
Quanto é 182 menos 102? 80. Então, beleza, 80. Vou fazer o que agora, professora? Vou isolar a letrinha, vou isolar o meu y. Então, meu y vai ser igual a 80. E esse 16, o que é que eu faço com ele, professora? Ora, se antes ele estava multiplicando, ele vai passar agora a dividir. Então, ele vem para o outro lado fazendo a operação contrária, né? No caso, é a divisão. Então, ele vem aqui para debaixo do 80 para dividir. Então, aqui, o y vai ser igual a 80 dividido por 16. Segundo os meus cálculos, 80 dividido por 16, gente, vai dar 5. Então, o que é que esse valor 5 me mostra, me diz? Vou até botar de outra corzinha aqui, verdinho. A fórmula do óxido de vanádio, né? V2OY, que é a quantidade de oxigênio que eu não conheço. Ora, se o meu Y vale 5, então quer dizer que a fórmula do vanádio é como? V2O5. Então, no caso, eu descobrir o valor, eu tive que fazer toda essa equaçãozinha para eu chegar no valor do Y, né? Então, esse Y é o valor da quantidade de átomos de oxigênio que está presente nessa fórmula, né? Nessa fórmula molecular do óxido de vanádio. Então, a alternativa certa é a letra D, 5. Alguma dúvida, gente, em relação a isso? A hora de falar é agora. Depois a professora não tira dúvida, não. A gente tá lá e tudo, a gente tá com um monte de dúvida, a professora nem pergunta se a gente tá com dúvida. Beleza, então não estão, né? Então eu vou seguir o baile. Qualquer coisa vocês gritam aí, ou então vocês respondam pelo chat. Próxima questão. A soda cáustica ou hidróxido de sódio, que é o NaOH, é utilizada, por exemplo, para desobstruir encanamentos domésticos. Industrialmente, essa substância também é usada na fabricação de papel, detergente, etc. A sua produção pode ser descrita pela equação química abaixo. Então, bem aqui eu tenho a equação química dessa reação, né? Do hidróxido de sódio. Então, o que acontece? Ó? O sódio sozinho, né? Eu tenho duas moléculas ou 2 mols de sódio sólido, que quando eles reagem com 2 mols ou 2 moléculas de água em estado líquido, ele origina o quê? 2 moléculas ou 2 mols de hidróxido de sódio em solução aquosa, mais o gás hidrogênio, né? Mais 1 mol ou uma molécula de gás hidrogênio, que é o H2. Então, essa reação química me mostra isso. Aí a questão tá perguntando, né? Quantos quilos, atenção para isso, ó, quantos quilos de sódio metálico são necessários para produzir 500 quilos de hidróxido de sódio? Então, observando aqui, a gente já vê que está relacionando o que com o que? Quilo faz menção a quê? Faz menção à massa, né, gente? Então, aqui, ó, eu vou estar comparando a massa do sódio metálico com o quê? Com a massa do hidróxido de sódio. Beleza. A questão não quer saber essa questão do sódio metálico com o hidróxido de sódio. Então, para eu responder essa questão, né, para eu resolver ela, eu vou ter o quê? Que estabelecer uma relação entre o meu sódio sólido e o meu hidróxido de sódio, né? Então, a água e o gás hidrogênio eu vou esquecer. Eu só vou focar aqui no 2Na e no 2NaOH. Então, vamos reescrever eles bem aqui, ó. Então, 2 sódios em estado sólido, né? 2 moléculas de sódio em estado sólido. Ela vai originar o quê? 2 moléculas ou 2 mols de hidróxido de sódio, né? Que é o NaOH. Beleza. Eu tenho que focar neles dois. Eu tenho que focar também que a questão não está pedindo para eu, no caso, relacionar a massa de um em relação à massa do outro. Ora, se é massa de um em relação à massa do outro, então eu tenho que saber com quanto em massa esse sódio sólido e esse hidróxido de sódio, no caso, contribuem nessa reação química. Professora, como é que eu faço isso? Olha, eu vou lá na velha e boa tabelinha periódica. Lá na tabelinha periódica, eu vou achar o valor da massa atômica do sódio. Qual é o valor da massa atômica do sódio? Segundo a tabela periódica,
o valor da massa atômica do sódio é igual a 23. Do oxigênio é igual a 16. E do hidrogênio é igual a 1. Então, eu vou focar nesses valores bem aqui, ó. 23, 16 e 1. Ora, na reação aqui, não são 2 sódios? Ora, um sódio vale quanto? 23, né? Então, eu coloco esse 2zinho, né, esse coeficiente aqui na frente, e vai ser 2 vezes 23. Aí, eu vou saber quanto em massa esses 2 átomos de sódio, essas 2 moléculas, perdão, de sódio, vai contribuir nessa reação química. Aí, do outro lado, não são 2 mols ou 2 moléculas de hidróxido de sódio? Então, eu tenho que saber com quanto que contribui essas 2 moléculas. Só que para eu primeiro saber com quanto contribui essas 2 moléculas, eu tenho que saber qual é a contribuição em massa de uma molécula de hidróxido de sódio. Então, eu vou pegar esses valores aqui, ó. O hidróxido de sódio, não é o NaOH? Eu tenho quantos átomos de sódio? Só um, né? Então, eu vou botar aqui, ó, 23. Quantos átomos de oxigênio? Só um também, né? Quanto é que vale o oxigênio? 16. Então, vamos botar o 16. Quantos átomos de hidrogênio? Só um também. E qual é o valor da massa atômica dele, né? Da massa molar? 1, né? Então, vamos botar umzinho aqui também. Bora somar. 3 mais 6, 9. 9 mais 1, 10. Boto 0, vai 1. 2 mais 1, 3 mais 1, 4. Então, 40. 40 é o que, gente? É o valor da massa molar de que substância? Do hidróxido de sódio. Ora, se um hidróxido de sódio contribui com 40, 2 vai ser logicamente o dobro, né? Então, vamos botar só 40 aqui, que o interessa por enquanto é isso. Vamos fazer o passo a passo. Então, vamos ver aqui. 2 vezes 23, 46. Vou botar até o graminha aqui. Então, 46 gramas de sódio sólido dá origem a quantos gramas de hidróxido de sódio? 2 vezes 40, 80. Então, 80 gramas de sódio. Estabeleci a relação, ó. Massa de um em relação à massa do outro, usando a quantidade de cada um na reação química, né? Então, então eu sei que esses 2 átomos de sódio sólido contribuem com 46 gramas. As 2 moléculas ou os 2 mols de hidróxido de sódio, eles contribuem com 40 gramas. Professora, aí agora que eu sei disso, o que é que tem a ver com esses 500 aqui que a questão quer saber? Ora, isso aqui é o princípio básico. Aí, através dessa relação e utilizando uma regrinha de 3 simples, eu posso achar esse valor, né? Que no caso é de quanto sódio vai ser produzido se eu utilizar 500 quilos de hidróxido de sódio. Então, vamos à regrinha de 3, ó. Vou só reescrever aqui de vermelhinho, ó. 46 gramas, vou botar até aqui em cima também a substância, que é o Na. Então, aqui, ó, 46 gramas de sódio origina 80 gramas de hidróxido de sódio, que é o NaOH, beleza? A questão quer saber, ó, quantos quilos de sódio são necessários para produzir 500 quilos de hidróxido de sódio. Ora, para eu ter 500 quilos de hidróxido de sódio, eu tenho que ter um valor X de sódio, né? Que eu desconheço, que é o que eu vou descobrir. Mas eu sei que eu tenho que obter 500 quilos desse outro rapazinho aqui. Então, eu fiz essa relaçãozinha, né? Essa regrinha de 3. Então, se 46 gramas origina 80 gramas, 500 quilos vai originar quantos quilos de sódio? Aí, né, tem essa regrinha de 3, que eu já estabeleci aqui. Se um aumenta, o outro aumenta. Se um diminui, o outro diminui, né? Então, eles são diretamente proporcionais. O de cima pelo de baixo, né? Eu vou multiplicar o de cima pelo de baixo. E o de baixo pelo de cima. Então, vamos ver bem aqui. Deixa eu mudar a cor de novo. Então, aqui, ó. 80 vezes x, 80x. 80x vai ser igual a 46 vezes 500. Então, aqui, 80x vai ser igual. 46 vezes 500, gente. Segundo os meus cálculos,
46 vezes 500 vai dar 23.000. Beleza, 23.000. Vou fazer o que agora? Vou isolar o xzinho. Então, vai ficar x é igual a 23.000 dividido por esse 80, né? Que antes ele estava multiplicando e agora ele vai passar a dividir. Para facilitar o meu cálculo, eu posso aqui, ó, corto um zero em cima e corto um zero embaixo. Então, fica 2.300 dividido por 8. Segundo os meus cálculos, 2.300 dividido por 8 vai dar 287,5 quilogramas. Ou seja, essa é a quantidade de sódio metálico que eu preciso colocar na reação química para que eu obtenha o quê? 500 gramas ou 500 quilogramas de hidróxido de sódio. Então, através dessa regrinha de 3 aqui, depois que eu estabeleço as relações que são pertinentes, que são necessárias, eu consigo chegar a esse valor. Alguma dúvida, pessoal, em relação a isso? A hora é agora. Se perdeu, eu tô te perdendo em que parte, gente? Para poder falar desde o comecinho aí é presa. Desde o começo? Então, bora ver aqui. Beleza. Bora resumir, fazer um resumão aqui. Para responder a questão, eu tive que prestar atenção em quem? No que está sendo dito na reação, né? No que está sendo perguntado na questão. Quem é o sódio metálico e o hidróxido de sódio. Então, o que é que eu fiz? Eu peguei eles dois, a quantidade deles dois, na reação química. Então, aqui, ó, eu tenho 2Na e tenho 2NaOH. Beleza, então eu coloquei eles dois aqui. Comecei a fazer um comparativo, né? Então, aqui, ó, eu sei que essa equação química me mostrou que duas moléculas de sódio sólido originam o quê? 2 moléculas de hidróxido de sódio, né? Ou 2 mols. Só que a questão quer que eu diga o quê? Quantos quilos de um eu preciso para produzir essa quantidade em quilos do outro. Então, eu entendo o quê? Que eu vou trabalhar com a massa de um e a massa do outro. Então, eu tenho que primeiro entender quanto que em massa, né, contribui cada um deles nessa reação química. Aí eu vou lá na tabela periódica e pesquiso, né, o valor da massa atômica do sódio, do oxigênio e do hidrogênio. Aí aqui, ó, eu sei que o sódio tem massa igual a 23. Então aqui, ó, não são 2 sódios? Então vai ser 2 vezes 23. Aí eu tenho que saber quanto em massa que contribui o hidróxido de sódio, que é o NaOH. Então eu sei que tem um átomo de sódio, que vale 23. Eu tenho um átomo de oxigênio, que vale 16. Eu tenho um átomo de hidrogênio, que vale 1. Então, quando eu somo todos eles, eu vou achar um valor igual a 40. Então, eu sei que essa molécula de hidróxido de sódio tem valor de massa igual a 40. Aí eu vou e coloco 40zinho bem aqui, ó. Não são 2 moléculas, não são 2 mols, então eu vou ter que multiplicar esse 40 por 2. Então, aqui, ó, eu vou achar o valor das 2 moléculas de sódio, que vale 46, e o valor das 2 moléculas de hidróxido de sódio, que vale 40. Então, a partir dessa primeira relação que eu estabeleço, eu consigo fazer a relação futura, né? A relação seguinte. Que no caso, ó, se eu sei que 46 gramas de um produz 80 gramas do outro, se eu tiver 500 quilos de um, quanto que eu vou ter do outro? Aí eu faço através dessa regrinha de 3. Aí eu vou, né? Se um aumenta, o outro vai aumentar também. Se eu diminuo a quantidade de um, o outro também, logicamente, vai diminuir também, né? Então, eu sei que eles são diretamente proporcionais. Então, eu multiplico o de cima pelo de baixo e o de baixo pelo de cima. E aí, eu vou desenrolo a equação química, essa equaçãozinha química toda, né? Essa equaçãozinha matemática. E aí, eu chego nesse valor, né? De 287,5 quilogramas de sódio. Então, eu entendo, né? Eu tenho um entendimento de que se eu quiser produzir 500 quilos de hidróxido de sódio, eu vou precisar de quantos quilos de sódio metálico?
de 287,5 quilogramas. Então, é isso. Alguma outra dúvida em relação a essa questão? Eu acho que não. Beleza, então deixa eu seguir aqui. Próxima questão. O trinitrotolueno, que é o TNT, é um sólido amarelo, cristalino, bastante utilizado como explosivo. A velocidade de sua reação é extremamente rápida e ocorre a liberação de gás carbônico, que é o CO2, água, que é o H2O, e gás nitrogênio. E o gás nitrogênio, que é o N2, de acordo com a equação abaixo. Então, eu tenho a equação química bem aqui, ó, representada. Beleza, aí tá dando aqui os dados da massa molar do TNT, que é 227,13, e tá perguntando aqui, né, quantos quilos de água são produzidos a partir da detonação de 10 quilos de TNT. Então, bora focar ao que a reação química tá me dizendo. Então, aqui, ó, eu tenho 2 moléculas ou 2 mols do C7H5N3O6. Quem é esse rapazinho, professora? Com esse monte de letra e número? É esse bem aqui, ó, o TNT. Então, esse C7H5N3O6 é o meu TNT. Então, eu sei que se eu tiver 2 moléculas ou 2 mols do meu TNT, se eu colocar ele para reagir com 21 moléculas e meia de O2, eles vão me originar o quê? 40 moléculas ou 14. Eles vão me originar o quê? 14 mols ou 14 moléculas, né, de CO2, que é o meu dióxido de carbono ou gás carbônico. Vai me originar também o quê? 5 mols ou 5 moléculas de água e mais 3 mols ou 3 moléculas de gás nitrogênio, né? Então, essa reação química tá me dizendo isso. Beleza, agora bora focar ao que a questão quer. A questão quer saber quantos quilos de água, então eu vou focar na água. Vou até circular ela. Então, aqui, ó, a água, quantos quilos de água são produzidos a partir da detonação de 10 quilos de TNT. Então, eu vou focar no TNT aqui também, ó. 2C7H5N3O6. Então, aqui, ó, quer saber quantos quilos de água é produzido a partir de 10 quilos de TNT. Então, eu sei que eu vou relacionar quem com quem? Massa com massa, né? A massa de quem em relação a quem? A massa do TNT, né? Dos 2 TNT. Gente, em vez de eu escrever esse monte de letra e número, eu vou colocar só TNT, viu? Mas a fórmula dele é essa daqui que a gente tá vendo. C7H5N3O6. Então, os 2 TNTs, eles vão produzir o quê? 5 moléculas, né? Ou 5 mols de H2O. Eu vou organizar o pensamento do jeito que eu organizei o da questão anterior. Então, aqui, ó, eu vou esquecer esses outros e eu vou até botar aqui de verde. Eu vou esquecer esses outros aqui e vou focar em quem? Eu vou focar nesses que estão circuladinhos aqui de vermelho. Ó. Eu vou focar no meu TNT e na minha água, né? Que no caso é os meus objetos que estão sendo pedidos, né? Os meus focos principais que estão sendo pedido na questão. Então, vamos ver aqui. Então, eu tenho 2 TNT e 5 águas. Eu sei que a partir de 2 moléculas ou 2 mols de TNT, eu vou produzir 5 moléculas ou 5 mols de água, né? Só que aqui eu não vou relacionar a massa de um em relação à massa do outro. Então, eu tenho que saber com quanto de massa, né? Com quanto em massa contribui cada uma dessas substâncias. A questão já me diz aqui a massa do TNT. Então, já vai me poupar um trabalho enorme. Então, eu sei que uma molécula de TNT contribui com quanto? Com 227,13. Ora, se são 2, então é 2 vezes o 227,13, beleza? Então, 2 vezes esses 227,13 vai me produzir o quê? 5 vezes o valor em massa dessa molécula de água. Eu sei, professora, qual é o valor
em massa dessa molécula de água? Não, eu não sei. E eu vou consultar isso onde? Lá na tabelinha periódica. Lá na tabelinha periódica, eu vou ver que a massa molar, a massa atômica, né? É sempre bom ressaltar, vou aqui dizer que a massa atômica e a massa molecular, elas são numericamente iguais, viu? Inclusive, foi uma coisa que eu falei para vocês lá nas primeiras aulas. Então, eu sei que o hidrogênio, ele vale 1. E o oxigênio, ele vale quanto? 16, não é isso? Agora eu pergunto para vocês, na molécula da água, eu tenho quantos átomos de hidrogênio? Eu tenho 2, né? Então, vai ser 2 vezes 1. Quantos átomos de oxigênio eu tenho na molécula de água? Eu tenho só 1, né? Então, vai ser 1 vezes 16. Então, vamos só reorganizar aqui. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 16, 16. 16 mais 2, 18. Então, tá aqui, ó. Esse 18, gente, é o valor em massa da molécula de água. Ora, se são 5 moléculas de água, então vai ser 5 vezes 18, né? Então, beleza. Bora ver aqui. Quanto é 2 vezes 227,13? Segundo os meus cálculos, 227,13 vezes 2 vai dar 454,26 gramas, né? Então, essas 454,26 gramas de TNT vai me originar quantos gramas de água? Vou ver aqui, ó. Quanto é 5 vezes 18? Segundo os meus cálculos, dá 90. Então, 90 gramas. Beleza. Estabeleci a relação química primordial para eu poder resolver o restante da questão, né? Então, agora eu vou fazer o quê? Vou fazer a regrinha de 3. A regrinha de 3 eu vou pegar quem? O valor do meu TNT, né? Então, vou botar aqui, ó, TNT e vem aqui a água. H2O. Então, quanto em massa que contribui as duas moléculas de TNT? Elas duas juntas contribuem com 454,26 gramas, não é isso? E na reação, se eu utilizar essa quantidade de TNT, vai me originar quantos gramas de água que eu fiz lá, ó, que são as 5 moléculas? Vai me originar 90 gramas de água, né? Beleza. Então, aqui eu estabeleci a relação primordial, que é entre o TNT e a água. Beleza, agora bora voltar bem aqui ao que a questão quer. A questão quer saber quantos quilos de água são produzidos a partir da detonação de 10 quilos de TNT. Ora, se quando eu tenho 454,26 gramas, eu produzo 90, se eu tiver 10 quilos, eu vou produzir uma quantidade X em quilos de água, né? Então, aqui, ó, 454 produz 90. 10 quilos vai produzir X. Beleza. Agora eu faço o quê? Multiplico de cima pelo de baixo e o de baixo pelo de cima, né? Ó. Se eu aumentar a quantidade de um, eu vou aumentar a quantidade do outro. Se eu diminuir a quantidade de um, eu vou diminuir a quantidade do outro, né? Então, eles são diretamente proporcionais. Por isso, eu faço o de cima pelo de baixo e o de baixo pelo de cima. Então, vamos ver aqui. 454,26 vezes X. 454,26 X. Igual 10 vezes 90. 10 vezes 90. Então, eu vou repetir. 454,26x vai ser igual 10 vezes 90, 900. Vou fazer o que agora, professora? Ora, vou isolar o x, vou repetir o 900, e esse 454,26, que estava multiplicando o x, ele vai passar para o outro lado da igualdade fazendo o quê? Dividindo, né? Então, ele vai vir aqui para baixo. 454,26. Então, vamos ver aqui. 900 dividido por 454,26, segundo os meus cálculos, vai dar 1,98 quilogramas. Então, quantos quilos de água eu consigo produzir a partir da detonação de 10 quilos de TNT? Eu consigo produzir
1,98 quilogramas de água, viu? Então, essa é a quantidade de água que é produzida durante essa detonação dessa quantidade de 10 quilos, né, de TNT. Então, esse é o meu valorzinho que eu achei. Alguma dúvida, gente, em relação a isso? Sim, ela está sendo gravada. Eu vou postar ela lá na plataforma. Viu? Vocês têm dúvida em relação a alguma coisa? Tem alguma dúvida assim pontual que vocês queiram fazer? Professora, eu não entendi isso bem daqui. Explica só isso bem daqui assim de novo. Vocês têm? Não, né? Beleza. Então vamos ver aqui. Gente, falta 3 minutos para terminar o horário. A gente ainda tem mais 2 questões para fazer. Não vai dar tempo. Então, eu tenho um videozinho gravado porque aconteceu justamente isso com a turma ontem, né? Com a 203. E aí eu fiz um vídeo respondendo essas 2 últimas questões. Então, deixa eu só encerrar a gravação dessa aula.